Olá, aqui é Fabrício Medeiros. Aprenda nesse vídeo de uma vez por todas como posicionar os sinais de estacionamento. Critérios de posicionamento que são válidos para esses três sinais. Tá? O que vai modificar é quando, em relação ao sinal R6B, que não vai ser acompanhado da linha amarela, mas da linha branca, tá? Para delimitar cada vaga. Tá? Mas vamos usar o exemplo inicial somente do sinal R6A para explicação. A placa deve ser colocada em função dos critérios de visibilidade, características específicas do local e também na forma a seguir. Vias urbanas e vias rurais inseridas em área urbana. Sinalização em face de quadra inteira. Face de quadra que tiver até 60 metros, apenas uma placa colocada aproximadamente no meio é suficiente. Então, daqui até aqui, 60 metros. Nesse caso, essa placa vai estar valendo 30 metros para cá e 30 metros para cá. Beleza, bem tranquilo. Face de quadra que tiver mais do que 60 metros. Deve ser colocadas duas ou mais placas de acordo com a extensão. Tá? De modo que as placas extremas não fiquem a menos de 5 e não passem de 30 metros. Tá? Então, essa placa aqui que a gente chama de extrema, por quê? Ela é que está mais próxima à esquina depois. Ela não pode estar distante a mais de 30 metros e nem a menos de 5. Tá? E essa aqui também é a extrema anterior. Ela também não pode estar a mais do que 30 metros, nem a menos do que 5 da esquina. Tá? E entre uma placa e outra, pode ter até 80 metros, sendo recomendado que se utilize 60 metros. E se passar de 80 metros, o que acontece? É só ir adicionando placas intermediárias. Pronto. Vamos supor que aqui eu tivesse 100 metros. Beleza. Entre essa e essa, eu faço a medição aqui e coloco a placa onde der 50 metros, por exemplo, né, entre uma e outra. Tá? Então, o contexto inicial é que as placas extremas não passem de 5, não fica menos de 5, nem passem de 30, tá? A inicial nem a placa final, e as intermediárias sempre necessárias se entre a primeira e a segunda tiver um espaço superior a 80, ideal que não passe de 60 metros, mas pode chegar aqui a 80 entre uma e outra, né? Se for utilizado 80, né? Aí essa placa aqui vai valer 40 para cá e essa aqui vai estar valendo 40 para cá. Se tiver uma interseção em T, ainda que essa distância aqui seja até menor do que 60 metros, é necessário que se coloquem placas que sejam suficientes para serem visualizadas por todas as interseções que adentrarem essa via. Tá? Então, se colocar, por exemplo, considerando que tivesse só 60, colocar a placa aqui, possivelmente esse condutor que fez essa conversão não vai ter uma visão suficiente dessa placa. Portanto, né, deve ser reposicionadas as placas para se tornarem suficientes. Tá? Em trechos de curvas, é orientado que se coloquem placas adicionais, tá? Por mais que a distância entre uma e outra fique bem menor do que 60 metros, que seria até o recomendado. Tá? Lembrando que essas extremas aqui devem ficar de 5 a 30 metros, até o manual diz mais de 5, né? Ou seja, 5 metros e 1, tá? Até 30 metros. Essa aqui, mesma coisa, de 30 até 5 metros e 1, sendo ali bem metódico com o que o regulamento diz. Tá? Bom, os casos que a gente estava tratando é quando a proibição é em toda a quadra. Agora vamos começar a tratar de trechos de proibição, ou seja, não vai ser proibida a quadra inteira. Tá? Então, a placa, o sinal R6A, vai ser, ou R6B ou R6C, né? Acompanhado de informação complementar, ou início e término, ou na linha amarela. Tá? Nesse caso aqui, início e término. Bastam duas placas, desde que elas não fiquem distantes, uma distância superior a 60 metros. Como aqui está marcado o início, essa aqui vai valer 30 para cá, essa aqui vai valer 30 para cá. Tá? Nesse caso aqui, utilizando linha amarela, a linha amarela pode começar até 30 metros antes da placa e se estender até 30 metros depois. Se quiser estender mais, beleza, só adicionar mais placas. Tá? Bom, quando o trecho for maior, então, é só acrescentar placas intermediárias, nesse caso, sem informações delimitadoras de trecho. Então, aqui eu coloquei o início,
Essa placa aqui é só para cumprir requisito de distância entre placas, não precisa de nenhuma informação complementar em relação à delimitação de trecho, tá? Obviamente, se tiverem outras informações, essa placa aqui precisa conter também, tá? Por exemplo, proibir estacionar caminhões, início. Nessa aqui você vai colocar só o quê? Só caminhões, tá? E nessa aqui, proibir estacionar caminhões, término, tá? Então, outros dados, além da informação delimitadora, precisam sim estar presentes nas placas intermediárias, tá? Aqui, vai começar na linha amarela, poderia até estender essa linha amarela até 30 metros para cá também, mas aqui no nosso exemplo começou exatamente onde está a placa, né? Então, ela vai valer até 40 depois dela, porque tem um encontro com outra placa, tá? Essa aqui também, até 40 depois dela, e essa aqui 40 para trás. E essa aqui poderia estender também até 30 após, né? Claro que aí teria que ter a linha, peguei um laranja, a linha amarela teria que estender junto, né? Aqui também, se fosse o caso de estender, tá? Mas nesse caso, a nosso exemplo aqui começou com a restrição a partir da placa, certo? Para trechos em que um dos extremos é esquina, como que funciona? Se a proibição já começa na esquina, não se coloca início, tá? Uma vez que essa placa ela vale 30 metros para cá. Se o término for na esquina, não se coloca término. É só começar com vai início, que vai valer até 30 metros para cá. E se for uma distância superior a 30 metros de proibição? Mesma coisa, só que aí você vai ter que colocar uma placa intermediária. Então, vamos supor que eu precise de 60 metros aqui. Poderia até ser um pouco mais, né? Mas 60 metros, essa aqui vai valer a partir dela para cá, e essa aqui até 30 para cá. Poderia ser 40 metros, que já não atenderia, né? 35 metros, 40, já não atenderia ao requisito de distância, né? Aí já ia precisar dessa placa intermediária aqui. Tanto faz se começa aqui, aí você coloca só o início, ou se for a partir da esquina, aí você vem só com o término. Pode também utilizar nesses mesmos conceitos, só que com a linha amarela, tá? Então, vai pela linha amarela até o ponto que se deseja proibir, tá? Desde que não fique em uma distância maior do que 30 metros da esquina. Na linha amarela também a partir da placa. Poderia também estender 30 metros aqui para trás, não tem problema nenhum, tá? Na linha amarela também, só que aqui um trecho muito maior, né? E precisou também de uma placa intermediária nesse exemplo aqui. Em vias rurais, como que funciona, né? Não tem algo muito preciso para vias rurais, tá? O que o manual diz? Deve ser colocada conforme critérios de visibilidade determinados em função das características do local, respeitando-se uma distância mínima entre placas, aí é mínima, tá? Pelo menos 100 metros de uma placa para outra. Não diz o máximo, tá? Pode-se adotar espaçamentos entre placas superiores ou inferiores aos acima indicados, através de estudo de engenharia que leva em consideração a visibilidade da placa em função da geometria do local, presença de vegetação, poluição visual, entre outros fatores. Um detalhe importante, tá? Voltando um pouquinho aqui. Pintura de meio-fio. Pintura de meio-fio era associado à sinalização. A última resolução que previa isso era a resolução 666 de 1986, mas quando foi publicado o volume 4 do Manual Brasileiro de Sinalização em 2007, que começou a vigorar em meados de 2008, essa possibilidade foi extinta. Não é que não se possa pintar o meio-fio, pode pintar da cor que o município vai entender. A única coisa que não se pode fazer é associar a placa. Por exemplo, ao invés de usar aqui na linha amarela, colocar aqui informação na linha amarela, e ao invés de se utilizar a linha amarela pintada na pista, junto à sarjeta, pintar o meio-fio apenas. Pode pintar o meio-fio também? Pode, desde que, a partir do momento que se cite que existe a linha amarela, né, essa expressão aqui, na linha, e cuidado que não é na faixa amarela, é na linha, faixa é outra coisa, linha amarela, tá? Se implantar a linha mais a pintura do meio-fio, show de bola, tranquilo, tá ótimo, tá? Tá chovendo molhado, tá? O que não pode é colocar na linha amarela, ou até pior, na faixa amarela, e pintar só o meio-fio, tá? Pode, por exemplo, colocar aqui início e término, e aí pintar o meio-fio. Por quê? Aqui não está associado a linha amarela. Então, se você colocou aqui início, tá? Não escreveu nada de linha amarela, e pintou todo o meio-fio aqui amarelo, não vejo problema algum. Tá? O condutor ele acaba tendo essa consciência de que no meio-fio amarelo é proibido. Então, isso reforça a proibição. O problema é falta de padronização. A partir do momento que você fizer isso em um local e no outro não tiver, você vai quase que estar dando desculpa para o condutor. Tá? Então, que se resolva colocar o meio-fio amarelo e se coloque em todas as ocasiões de estacionamento
proibido, tá? Do contrário, o condutor vai pecar por falta de padronização. Mas não vejo mal algum, repito, desde que não esteja em substituição à linha amarela, e ela vai ser exigida quando? Quando a placa citar que é na linha amarela, tá certo? Mas não quiser usar em nenhum ponto a pintura do meio-fio na cidade inteira, não precisa utilizar, tá? Nos locais que achar conveniente na linha amarela, eu prefiro trabalhar sempre com as placas início e término. Por quê? Se a via se sujar, se a linha desaparecer, pronto, você perdeu a legalidade para autuar naquele local. Por isso que eu indico, prefira sempre trabalhar com as informações delimitadoras início e término. Ou, nos casos ali, né, quando envolver esquina, só o início ou só o término, tá? Isso vai economizar até para o órgão de trânsito, tá? Gostou desse conteúdo e quer aprender muito mais sobre sinalização viária? Então clica no link que está aqui embaixo e inscreva-se no curso Noções de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito, onde você vai poder aprender tudo sobre sinalização viária e também sobre noções de engenharia. Então não perca tempo, inscreva-se agora mesmo. Um abraço e até o próximo vídeo.